Bom, no que diz respeito à representatividade LGBTQIA+, nos filmes da Disney, eu acredito que sim, tem uma evolução importante, porque acho que a partir do momento que a gente parte de uma representação 0 para uma representação 1, já é uma evolução, é um grande passo. A Disney, ela tem essa questão, ela tem essa força, porque hoje a demanda é muito forte. Isso enriquece o cinema porque a gente começa a assistir a outras histórias, a gente começa a conhecer outras histórias. Só que a representatividade, ela tem que tomar cuidado para ela não se tornar uma perpetuação da violência que existe contra um determinado grupo. A Disney, ela quer mostrar que ela está aberta ao pensamento e que ela está prestes a abraçar a comunidade, só que, na verdade, o passo maior que ela tem que fazer, que é ativamente no cinema, falar, ó, tá aqui, isso ela nunca fez. Eu falo que as princesas da Disney, elas começaram a ser apresentadas de acordo com a sua época, né? Branca de Neve, lá na década de 1930, você vê que tinha aquela coisa ainda da donzela em perigo, até Bela Adormecida, Cinderela, até um pouco na Ariel, você vê isso, apesar de ter uma pequena quebra ali, você vê que ainda tem isso, tipo, de ser a donzela, dela precisar de alguém para resgatá-la. Tanto que a gente fala muito que, assim, a partir da Bela, apesar de ter uma discussão, de ter que muita gente fala que tem aquela síndrome de Estocolmo, que ela teve essa, tipo, se linkava muito ali com quem estava prendendo ela, teve essa coisa de salvar um homem e tal, começou ali até essa quebra, mas eu falo que foi ali a partir de Mulan que eu comecei a ver essa transformação, de ver uma mulher lutando por ela, porque em nenhum momento você via Mulan indo atrás de não, vou atrás do meu príncipe, vou salvar meu príncipe. Não, ela estava salvando a família dela, China, e era isso, ela estava lutando para ela. E foi a partir dali que teve essa virada. Acho que antes da gente falar até da evolução dos personagens, é importante a gente dar um passo para trás para entender o que inspirou as primeiras histórias. O primeiro conto de fadas, né, a primeira princesa que teve aparição na Disney, por exemplo, foi a Branca de Neve, em 1900 e bolinhas. E a Branca de Neve foi uma adaptação de um conto de uma fábula dos irmãos Grimm. Só que os irmãos Grimm, eles tinham uma pegada narrativa muito mais sombria do que a Disney utilizou nas suas histórias, nos seus contextos. A gente tem visto uma mudança nos filmes da Disney há muito tempo, né? Se você pensar, a Branca de Neve é dos anos 30, 40, né? Então, olha como a nossa sociedade mudou, e é claro que os filmes não podem ter o mesmo foco, né? Das mulheres quererem ser... O que elas precisam é encontrar um homem, ser salvas por um homem, né? Eu acho que a mudança começou nos anos 90 mesmo. Demorou, se a gente parar para pensar, né? Com Pocahontas, que ela é super forte e não aceita muito bem aquele cara chegando lá, né? O John Smith. E numa sociedade que é completamente de representatividade também, porque a gente vê são os índios. Sim, a história foi ruim com eles, sim, mas pelo menos estão representados, né? E acho que o maior exemplo dos anos 90 mesmo é Mulan, né? Mulan, que tomou o lugar do pai para poder ir para a guerra e se mostrou empoderada, determinada, e tudo isso foi inspirado no conto chinês, né? Que teve até o live action recentemente. Mas eu acho que a Disney fez um bom trabalho representando isso. Eu comecei aqui dando o contexto da Branca de Neve porque foi a primeira adaptação da Disney quando se olha para as grandes narrativas que foram sendo criadas ao longo do ano, né? Foi o primeiro filme de
contos de fadas que a Disney criou. E lá na época, quando a Disney, na final da década de 20, que foi lançado a Branca de Neve, a Disney tinha como objetivo dar uma amenizada na história original, né, dar uma adaptada, porque o público principal é o público infantil, né, o público da Disney. A gente viu também que a própria Rapunzel, se você for ver, apesar de ter aquilo com o Flynn, ela tem essa porque ela tinha vontade de sair da onde ela estava, de viver. Não é uma coisa que você via nas outras princesas antes, né? A Branca de Neve em si, você via ela, lógico, ela queria sair da onde ela estava, mas tinha aquela coisa do príncipe que cantava e ainda se apoiava em outro homem para sair da sua zona de conforto. Hoje não, você vê um Raya que não tem em nenhum momento interesse amoroso para ela. E isso é muito incrível de você ver, porque não é só para isso que princesas existem, para ter o interesse amoroso. Não, elas têm que ser as suas próprias heroínas, não precisa de nenhum herói para salvar. E hoje em dia, as princesas são mais feministas, digamos assim, né? Empoderadas, talvez. Temos a Moana, a Merida, Rapunzel, que apesar de ser salva ali pelo Flynn, né, ela também quer seguir o sonho dela. E temos Frozen, que é o grande exemplo, tem a Elsa e a Anna, duas protagonistas, e acho que o que foi tão marcante no primeiro filme, pelo menos, no primeiro de Frozen, foi justamente que o amor que salvou ali a situação, desculpa, spoiler, gente, foi o amor de irmãs. Não precisa ser um amor romântico, basta ser um amor de irmãs, né, fraterno ali. E eu vou citar também Encantada. Encantada, o filme live action não teve desenho, se bem que tem uma parte de desenho no próprio filme, com a Amy Adams, Patrick Dempsey, maravilhosos. Se não assistiram, assistam. E ela chega em Nova York, uma princesa jogada em Nova York, e o que ela quer mais é explorar aquele mundo. Ela não necessariamente, ela já tem um noivo, então ela não está à procura, ela quer realmente se encontrar, né? Ela acaba se encontrando. Porque quando a gente está falando de qualquer construção de narrativa, a gente está falando do reflexo de uma época. E a indústria cinematográfica, ela foi, em grande parte, dominada pelo universo masculino. Então, quando a gente fala da construção das princesas, apesar de ter uma abordagem menos drástica, né, comparado com os irmãos Grimm, ainda assim era reflexo de uma sociedade, que para eles aquilo fazia sentido naquele contexto. Mas as princesas, elas sempre foram apresentadas sob dois contextos. Ou realeza, então era uma princesa que já era princesa, então a questão da realeza ali já é embutida na história, ou que não era da realeza, mas que se torna da realeza. Então tinha sempre esses dois caminhos, e a mulher como frágil, né? Então uma princesa ali como frágil, e que tá sempre esperando um externo, então uma solução externa, a ajudar ela a passar por aquele desafio que ela tá enfrentando. Igual eu falei, de acordo com cada época tinha essa característica, né, de a princesa mais da casa, a princesa cuidando do seu lugar, a princesa dependendo de alguém, e hoje elas foram mostrando que não necessariamente as princesas precisam ser dependentes de alguém, elas podem ser delas mesmas, sabe? Elas podem ter essa força vindo delas e não vindo de alguém. É lógico que ainda tem algumas que tem aquele estopim de salvar um homem ou de ser salva, mas assim, é bem difícil a gente notar isso nas animações da Disney hoje em dia. E para crianças, pelo menos assim, para mim, se eu fosse uma criança hoje vendo aquilo, eu queria ser a Raya, eu queria sair lutando por aí, salvando todo mundo e dando uma surra em todo mundo, sabe? Tipo, não ia querer ficar, não vou falar não ia querer ficar, tipo, ser uma princesa, uma coisa assim, sabe? Mas, tipo,
querer lutar por uma coisa que eu quero, por uma coisa que eu gosto. A Raya foi lá, ela botou na cabeça que ela ia fazer tudo voltar ao normal, ela ia salvar a terra dela, o pai dela, e ela conseguiu. Lógico, teve a ajuda de alguém, mas ela conseguiu por ela, sabe? Então, eu acho que tem algumas características que, olhando para uma construção de um filme que é pensado para crianças, o que está sendo representado ali, né? Primeiro, para os meninos, a questão do salvador, né? O salvador da pátria, o salvador de um grande problema, de um grande impasse. E para as meninas, essa composição de uma mulher que espera ser salva, né? Não é uma mulher que se salva, é uma mulher que espera ser salva, uma mulher que espera ser resgatada, entre aspas. Além de outros elementos, né? Que eu acho que cada uma das histórias vão sendo contadas. Então, por exemplo, no caso da Branca de Neve, a gente tá falando de uma composição de uma história onde colocam as madrastas num lugar, né? Num território totalmente maquiavélico, né? E isso é repetido em algumas outras narrativas. Que coloca, de novo, vou repetir aqui a Branca de Neve, a questão do não consentimento no momento em que o príncipe dá um beijo na Branca de Neve com ela dormindo, o não consentimento como algo romântico. Então constrói um idealismo de romantismo, um ideal de romantismo que é bem ruim, né? Porque não tem consentimento, e se não tem consentimento não é romântico. Né? É errado, é abuso. E as crianças, elas crescem com essa ideia na cabeça, né? O que tem mudado na sociedade é justamente as meninas poderem se ver representadas. Porque antes tinha esse quesito machista, tinha só princesas brancas, né? Menos a Jasmine, que tá aqui atrás. Se você pensar, eram poucas, né? Acho que hoje em dia uma menina pode se ver representada na Tiana, por exemplo, ou na própria Raya. Eu acho que é importante você ter o seu eu representado lá, né? Seja de gênero, seja de cor de pele, seja de raça, de localização, né, ambientação, que não seja só americano, ou que não seja na França, só nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, acho que a diversificação ajudou bastante essa mudança das meninas mesmo. E quantas vezes a gente vê que Frozen foi um marco incrível, assim, tinha em todos os lugares, trocava Let It Go em tudo quanto é lugar. Minha sobrinha pequena, ela ama, é sensacional, assim, que ela adora cantar, sabe cantar em português e inglês. Então, eu acho que é parte da cultura dos jovens, das crianças, né? Porque quando eu era pequena, eu amava Aladdin. E eu também gostava muito da Bela e a Fera. Mas as crianças dos anos 60, 70, 80, até 90 mesmo, que eu cresci nos anos 90, não tinham essa visão mais feminista das princesas. Então, eu acho que é justamente isso. Pra mim, é fácil de falar que eu fui representada por uma princesa, porque eu sou branca, então, basicamente, todas as princesas que eu vi até ali, a Mulan, eram brancas, igual eu. Então, tipo, eu lembro que uma que eu gosto muito também, a minha favorita é a Mulan, mas uma que eu gosto muito é a Bela, porque tinha tudo aquela coisa, tipo, ela era diferente, ela lia e as pessoas falavam, nossa, ela é esquisita, tal. E eu, desde pequena, assistia muito filme, assistia muita coisa da Disney, então as pessoas, nossa, mas ela gosta tanto de cinema, assim, e meio que tinha essa associação, né? Então, eu sempre me identifiquei assim mais com a Bela. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que muito da Mulan influenciou para mim, porque era isso de querer sair da sua zona de conforto e fazer o que você quer, de ir em busca do que você quer. A Rapunzel também, se você for olhar.
E não ficar presa a uma coisa, ou não tentar me apoiar em alguém, mas querer fazer, ir lá e fazer. Acho que é importante entender o poder que a indústria cinematográfica ela tem na mentalidade das crianças, nessa composição e nessa personificação mesmo que as crianças buscam ser, porque aquilo está sendo representado de alguma forma, né, reflexo das crianças, e entender o peso daquilo. Meninas podem ser uma princesa quando elas quiserem e elas que fazem isso. Eu acho que não é algo ou alguém que vai fazer ela se tornar uma princesa. Eu acho que ser uma princesa é poder fazer o que você deseja, ser quem você falando assim de filmes Disney, lógico que a gente está falando, eu lembro que a Jasmine, que a gente pega lá em 92 do Aladdin, foi uma das primeiras princesas que não eram brancas e tal, e aí a gente pega a adaptação do live action hoje, que ela virou uma sultana. Ela era uma princesa e ela queria ser uma sultana. E eu acho isso incrível, sabe? Por a força dela que transformou ela numa princesa. Pra mim é ser quem você é e fazer o que você quer. Acho que nada importa além disso. Ser uma princesa é ser quem você é e fazer o que você quer. Ainda tem muito a que evoluir, mas eu vejo positivamente algumas mudanças que foram acontecendo. Então, acho que falando da primeira desconstrução do amor romântico, né, desse idealismo do amor romântico, a gente coloca, por exemplo, Frozen, né, que é um conto de fadas que fala da história de duas irmãs, né, então não é um amor romântico, até tem, mas não é o protagonismo da história, né, o protagonismo da história é a relação de duas irmãs, que também é amor, que também tem um afeto, que também tem problemas, enfim, e aí o contexto de fábula não muda, só muda essa composição do tipo de amor que está sendo falado. A Disney, às vezes, ela busca não se envolver tanto em polêmicas, é lógico, eu não vou falar. Ela quer ter mais representatividade, só que às vezes eu sinto que ela fica meio... Poderia ser mais explícito, mas ela ainda busca ser meio em cima do muro. Eu acho que principalmente na questão LGBTQ, no Dois Irmãos teve uma personagem que era gay, e que era lésbica no caso, e aí ficou tipo, a Disney não deu ok, a Disney não falou se era, se não era. No próprio Raya, a Kelly Marie Tran, ela falou que para ela a Raya era lésbica, só que para a Disney, sabe, não deixou isso claro. Então eu sinto que ela quer ser mais inclusiva, em alguns pontos ela consegue, só que em alguns ela ainda fala, tá, como eu vou apresentar isso? Como eu vou colocar isso no filme? Talvez aos poucos isso seja mais instituído, tanto nas animações, assim, como a gente estava falando, né, questão de época. A gente não veria isso numa Branca de Neve. Hoje a gente consegue ver uma representatividade muito maior e sem ser estereotipada. Mas eles ainda vão, assim, meio que em cima do muro. Tipo, eles colocam, vamos ver como vai ser a recepção. A recepção foi boa, eles vão fazendo essa abertura maior. Eu gostaria que tivesse mais, né? Mas vamos ver. Quando se fala de representatividade feminina nas empresas, na indústria cinematográfica e o que for, é a questão de liberdade de escolha. As princesas antigas, elas tinham papéis pré-estabelecidos. Então, ela era submissa, ela não conseguia salvar a própria vida, ela estava esperando um externo. E aí chega uma composição nova de uma princesa questionadora, que ela fala, isso aqui não me serve mais. Eu entendi que em algum momento serviu para minha mãe, para minha avó, mas para mim não serve mais e eu quero fazer diferente. Então, eu acho que isso é uma grande lição para as crianças e uma forma de repensar para a geração que foi criada com filmes como Branca de Neve e Cinderela e Bela e a Fera. Porque eu sempre gostei muito de ler, assim, desde pequena, ler, escrever. E a Bela, da Bela e a Fera, a Fera tem aquela biblioteca maravilhosa, assim, né? Então, apesar desse filme, hoje em dia, ter um pouco de controvérsia em relação à síndrome de Estocolmo, essas coisas, eu acho que a princesa a Bela, né?
é uma menina que cresce. O arco dela é crescente, né? Ela vai de uma cidadezinha pequena e ela queria mais. Ela diz, eu quero mais, né? E ela consegue através dos livros. Ela sonha, ela viaja através da leitura. E era uma coisa que eu, quando criança, fazia, até hoje em dia faço. As princesas, elas tinham todo esse idealismo, elas tinham toda essa figura feminina fragilizada, e aí, cada vez mais, a voz ativa das mulheres, elas terem oportunidade de escolher o que elas querem ser, é muito importante. Como liberdade de escolha, como algo que não é concreto, mas como algo que pode ser construído, né? Que pode ser reformulado de acordo com a realidade de cada um. Então, romper tabu não é tão simples, mas se faz necessário quando se entende que aquilo não serve para você. Então, é legal porque é a questão da liberdade de escolha e sendo representada numa grande indústria cinematográfica que tá aí para dar voz às mulheres. Eles estão indo, assim, passos de tartaruga, mas estão tentando. A questão do LGBTQ, eu acho que, assim, eles poderiam ser um pouquinho mais arriscados, não é uma coisa que é de outro mundo, sabe? Tipo, é o nosso dia a dia. Eu acho que falta ter um casal gay, um casal lésbico, falta ter essa representatividade. Não precisa ter medo. Eu sei que eles vão sofrer um backlash gigante, talvez, mas eu acho que falta um pouco de arriscar para a Disney. E o ponto de se olhar, né, num peso tão grande, numa audiência tão grande, a gente precisa entender que essas indústrias cinematográficas, a gente tá falando da Disney porque é o expoente máximo, né, quando se fala de contos de fadas, mas não a DreamWorks, por exemplo, fez Shrek, que eu acho incrível, que também é uma outra forma de romper alguns paradigmas, né, a questão da beleza, da estética, do padrão de beleza, etc. E acho que é uma forma de se enxergar dentro do que é belo, de se enxergar dentro do que é herói, da mulher como protagonista de si. Então é realmente dar voz para que as pessoas elas se reconheçam. Então é romper com o idealismo e dar possibilidade de escolha para as pessoas. Então é de suma importância que a indústria cinematográfica ela entenda esses movimentos, né? Agora, como fã, eu queria muito ver uma princesa latina. A gente ainda não viu uma princesa latina na Disney. Lógico, assim, é ótimo que eles estão fazendo, mas tá na hora de ter uma princesa latina para aparecer num filme da Disney, sabe? De ter a nossa cultura representada. Sente falta de ter, sabe? Tipo isso, de ter essa representação, de ver um país brasileiro ou ver algum da América Latina. A gente sente falta, querendo ou não. Falta mesmo uma princesa brasileira. Que poderia ter a nossa... Porque a Disney tem alguns personagens brasileiros, né? Teve a Yaya, que foi interpretada pela Carmen Miranda, tem o Zé Carioca, né? Que é carioca, de fato, assim. Mas era tudo muito estereotipado, né? E era uma época que era o imperialismo querendo chegar aqui, mal comparando, né? Então, eu acho que teria que ser uma representação não tão estereotipada, sabe? Mostrar realmente a nossa cultura. De repente, claro, seria muito interessante se fosse no Sudeste ou nas comunidades, mostrar uma menina que mora no morro e fosse crescer, mas seria muito legal também se mostrasse uma personagem do Nordeste, por exemplo, ou uma personagem do Sul, do Centro-Oeste, sabe? Mostrar no Carnaval de Salvador, frevo, essas coisas que são características do nosso país. Mas, de repente, eu acho que poderia ter um pouquinho de tudo, né? Podia ter samba, sertanejo, funk, MPB. Então, poderia ter um pouquinho de tudo. Uma coisa mais indígena, eu acho que seria muito legal. Tipo, sabe quando você imagina, assim... não estilo raia, sabe? Tipo, uma princesa que lá, tipo, no norte, não exatamente no Amazonas, porque o norte é gigante, tem muitos estados além do Amazonas, mas assim, uma princesa ali de lá, com aventura, mostrar um pouco de fauna, de flora, perigos, mas não perigos
naturais, é lógico, eles vão colocar um outro tipo de perigo, e também tomar cuidado dessa coisa de não banalizar os povos indígenas também, a cultura deles, eu acho que é uma coisa bem cuidadosa que tem que ser feita, e eu acho que seria incrível ter uma princesa latina, incrível, uma princesa brasileira mais maravilhosa ainda. Eu diria que Frozen é um pouco feminista, sim, porque a Elsa é empoderada. A Elsa é como se fosse a vilã, né, do filme, digamos assim, porque no conto original da Rainha do Gelo, é a personagem dela, que a Rainha do Gelo é a vilã. Mas eles colocaram para uma forma mais realista, e eu acho isso muito interessante, porque a gente vê do ponto de vista dela, mas também do ponto de vista da Anna. E o grande vilão, na verdade, é o interesse amoroso, sabe? Isso é um twist, é uma reviravolta muito interessante, muito legal. Desde pequenininha, eu assisto muito filme da Disney. Minha mãe sempre falou, não, entre assistir TV e assistir um filme, ela colocava um desenho da Disney para eu assistir. Então, desde pequenininha, eu tenho isso em mim e eu acho, assim, fantástico. É uma coisa que não tem como você descrever, sabe? Porque ele é tão mágico e parece que faz você se transportar ali, da onde você tá, para dentro do filme. Não importa, você pode ser uma princesa igual a Mulan, lutando, e você também pode ser uma sereia, que quando uma criança imagina ser uma sereia, sabe? Ou ser uma fada igual a Sininho. Então é uma coisa que, assim, para mim a Disney é transportar você para dentro do filme e fazer você se tornar como se fosse um personagem. Quando fazemos fantasia, não devemos perder de vista a realidade.